Povo de Deus que tem contato com essa palavra, nós também te saudamos na santa e bendita paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Isaías 53. Vamos ler o 4 e seguintes, em nome de Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Povo de Deus que vai morar no céu, aproximadamente 700 anos atrás, antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías vai ser levantado para o pronúncio daquilo que é a vinda de Jesus. Ele vai ser levantado por Deus para contemplar Jesus. No capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer, o mesmo profeta vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Ele viu o Senhor no capítulo 6. No capítulo 52, ele vai ver o Senhor Jesus desfigurado. Ele vai dizer que forma é essa, porque o Senhor começa a apresentá-lo o aspecto humano de Jesus. Tamanha era a glória que ele contemplou no capítulo 6. Tamanha era a beleza, tamanha era a exuberância, tamanho era Jesus. E quando ele veja no 52, Arabanda Caiacia, ele vai dizer que ele era de uma forma desfigurada. Já não era Jesus que ele olhou no capítulo 6. Talvez você não está entendendo. Ele perdeu a sua forma natural. Ele perdeu a sua forma original. Assim é que está certo. Arabaiacia. Quando Deus Todo-Poderoso decide apresentar Jesus que nasceria nessa humanidade, decide apresentar como Jesus estaria, o profeta Isaías fica estarrecido. Ele não acredita. Eu estive no trono, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Muito grande era a sua beleza. Os anjos não conseguiam estar diante dele. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam na Ramanaiacia, porque muito grande é a glória do Todo-Poderoso. Mas no 56, o Rei da Glória aparece e olha para ele. Isaías, eu vou te mostrar Jesus que há de descer. Eu vou abrir para você o plano de salvação. Então, quando ele veja Jesus naquela forma, ele não acredita. Esse não é Jesus do capítulo 6. É Jesus, sim, do capítulo 6. Ele foi moído, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi reputado como pecador. O Jesus que ele acabou de ver no 56 já não era Arabaxandacaia, cheio daquela glória que estava no céu. Ele se despojou de toda a glória
glória e desceu por amor a mim, por amor a ti. Ele desceu. Jesus que é apresentado para Isaías era um Jesus sofridor, era um Jesus que carregava o sofrimento da humanidade. O peso do pecado estava nele, não tinha como estar com a mesma glória, porque muito grande é o pecado da humanidade, muito grande era a responsabilidade de redimir a humanidade. Jesus perde a sua beleza. Oh Deus, oh Deus, ele perde a sua beleza por causa do pecado. Antes dele descer do trono, ele sabia que perderia. Ele sabia que perderia. Agora Jesus estava aparecendo como um prostituto. Jesus estava aparecendo como um ladrão. Jesus estava aparecendo como um mentiroso por amor a mim, por amor a ti. O castigo que nos traz a paz. O pecado todo de Adão e Eva, o pecado todo de toda a humanidade estava sobre Jesus. Já não era o Jesus cheio de glória na sua forma inicial. Já era um Jesus que carregava todo o pecado da humanidade, a prostituição, a fornicação, a lascívia, meu Deus, o adultério, a fornicação, o roubo, toda a natureza de pecado, a incredulidade, a miséria, todo o pecado, todo o peso estava sobre ele, inclusive a enfermidade, aramanacia, xandarábias, ele tomou sobre si. Tem algum pecado que ele deixou por fora? Não. Todo o pecado foi colocado sobre Jesus. Tem algum pecado, pastora, que ele não perdoa? Não. Todos os pecados foram colocados sobre Jesus. Aleluia. 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 O assassino das torres gêmeas, todo o pecado foi colocado sobre Jesus. O terrorista, todo o pecado foi colocado sobre Jesus. O Hitler, todo o pecado foi colocado sobre Jesus. Não há um sequer que não estivesse sobre os seus ombros. Esse também é o mês da Páscoa. Nós teremos oportunidade de irmos muito mais fundo, muito mais fundo, muito mais fundo. Pastora, o pecado que eu cometi às escondidas e ninguém viu, estava sobre Jesus. Pastora, ele é um assassino, ela é uma assassina, estava sobre Jesus. Todo pecado, todo pecado, todo pecado estava sobre ele. Pastora, a Antônia, a Maria, a Joana andaram em caminhos tortos. Jesus está dizendo hoje para você, todo o pecado estava sobre os meus ombros. Satanás está acusando, pastora. Você só precisa abrir a tua boca e responder para ele. Todo o pecado estava sobre os ombros de Jesus. Por isso nenhuma acusação há sobre você. Pastora, me encontro enfermo. Está na hora de você olhar para essa enfermidade e dizer: há mais de 2000 anos atrás, Jesus já te carregou. Saia do meu corpo, saia da minha casa. Pode expulsar com autoridade, porque já foi em nome do Senhor Jesus arrancado. Jesus já carregou a cédula que te resgatou. Ele carregou, ele pagou o preço. Tudo que estava no acordo desse plano foi pago para poder redimir você, eu e toda a humanidade. Todo o pecado estava sobre os seus ombros. Você só precisa deixar mesmo nos ombros de Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Marcos vai falar da crucificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos 15, no seu capítulo 26, vai dizer o seguinte: e por cima dele estava escrito:
a sua acusação, o rei dos judeus. E estava escrito em hebraico, em grego e em aramaico, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que Isaías proferiu foi cumprido. Nenhuma palavra que o profeta Isaías falou deixou de ser cumprido. Toda a palavra foi cumprido. Ele foi tido como um malfeitor. Ele foi crucificado junto com os malfeitores. Ele levou a cruz. Ele levou todas as nossas iniquidades. Ele morreu naquela cruz. Ele foi levado em nome de Jesus, sem misericórdia. Eles bateram nele. Eles esbofetearam Jesus. Eles espancaram Jesus. Eles escarneceram de Jesus. Mas ele, conforme disse o profeta Isaías, ele morreu calado. Ele andou calado. Ele não respondeu nada. E eles perguntavam para Jesus: quem tu és? Ele olhava para eles e não respondia nada. Não respondia nada. Conforme proferiu Isaías, ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele não falou nada e nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque o Senhor Deus disse que não seria. Foi profetizado que eles não poderiam quebrar nenhum. Quando eles chegaram diante dele, a Ramandacanaia Cia, Xandarábias Mandoquia Narás, oh, Narabanda Caia, oh, aleluia, aleluia. No livro de Marcos 15, no seu versículo 33, vai dizer o seguinte: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Naramanda, Rabacia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós vamos ir mais fundo quando a Páscoa, daqui a pouco, em nome de Jesus. Houve trevas. Da hora sexta até a hora nona, temos 3 horas. Número 3 horas. Houve trevas. Os seus estavam em silêncio. E Jesus estava fazendo o caminho sozinho. Ele não estava mais com ninguém, porque nenhum ser humano tinha condições de o suportar. A dor era ele mesmo. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, aramando raskenaiasia. E entregou seu espírito. Aleluia. Por amor a mim, por amor a ti, para te resgatar. Não faz sentido a vida que você leva. Alguém pagou um preço muito alto. Muito alto. Muito alto. O preço de cruz. E quando eles viram que Jesus havia morrido, colocaram uma lança no peito dele, num dos lados, para atestar, porque era uma sexta-feira e os corpos não poderiam estar no madeiro, segundo a sua cultura. E quando eles colocaram e espetaram no corpo de Jesus, saiu água e sangue, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. Tudo isso por amor a ti e por amor a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A história da cruz é uma história longa, é uma história de dor. Talvez você não consiga entender a profundidade. Você vale muito para Deus. Quanto é que é o seu valor, meu irmão, minha irmã? Você que está assistindo essa palavra da parte do Senhor Jesus, o teu valor é imensurável. Se você quiser aproximar o teu preço, você pode se aproximar de Jesus. Você vale a morte e a ressurreição de Jesus. Você não vale o dólar.
Você não vale o euro, nem a libra esterlina. Você não vale Bitcoin. Você não vale todo diamante, rubi e pedras preciosas que está na terra, porque isso Deus tem em abundância. Você vale muito mais. Você é muito precioso para Deus. Um preço muito alto foi pago. Preço de morte, preço de cruz. Deus se despojou de toda a glória para morrer na cruz por mim e por você. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Aleluia.